Maluzinho, eu sei que você gostou do tema do vídeo hoje, mas você vai sujar minha camiseta tudo de pelo branco. Eu vou colocar você lá no chão, depois a gente continua brincando, que agora eu tenho que gravar, tá bom? Combinado? Vamos lá. Considerados por muitas famílias como a base de apoio afetivo, emocional durante todo esse período de isolamento da pandemia, curiosamente, os animais domésticos também foram uma das maiores vítimas de violência durante esse mesmo período. E no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre esses nossos companheirinhos de quatro patas, sobre o que é considerado maus tratos de animais, sobre o que fazer se você presenciar maus tratos de animais e sobre uma mudança recente que teve na legislação que cuida dos crimes contra os animais. Então fica comigo até o final, que esse vídeo é praticamente uma utilidade pública. Eu sou o Vinícius e esse é o canal Direito de Leve, onde a gente fala de curiosidades do direito de um jeito leve. Nos últimos séculos, várias civilizações tiveram uma relação muito bacana com os animais. Diversas civilizações, inclusive, domesticaram alguns animais. E essa relação praticamente moldou a sociedade como a gente enxerga ela hoje. É praticamente impossível você imaginar uma sociedade em que não existam animais domésticos, em que os animais e os seres humanos não convivam entre si. Inclusive, existem vários estudos que já demonstram que os animais domésticos, além deles proporcionarem a companhia, você dedicar um período do seu dia para o convívio com animais domésticos funciona praticamente como uma terapia. Ajuda, inclusive, na redução do estresse, no aumento dos hormônios que nos causam sensação de bem-estar. Então, o convívio com os animais traz uma série de benefícios para o ser humano. Acontece que, infelizmente, nos últimos anos, durante o período da pandemia, muitas famílias adotaram animais domésticos para compensar esse isolamento que elas tiveram de outros seres humanos, seja no convívio no trabalho, seja no convívio no lazer, seja no convívio na escola. E esses animais, se por um lado eles ajudaram muita gente a atravessar esse período crítico da humanidade, por outro lado foi registrado um aumento muito grande nos casos de violência contra animais domésticos. Inclusive, esse fenômeno não é o fenômeno do estado A, do estado B, da cidade X, da cidade Y. Foi um fenômeno identificado em todo o Brasil. Mas o que é considerado maus tratos de animais? Será que eu chamar minha cachorrinha de desgramada porque ela mordeu meu chinelo? Ou chamar ela de bafuda porque ela acabou de comer aquela ração fedida dela? Ou forçar ela a tomar um medicamento, esconder o medicamento num pedaço de salsicha? Ou forçar na boca dela, contra a vontade dela, mas um medicamento que é necessário para o bem-estar dela. Será que isso é considerado maus tratos? Na verdade, existe uma resolução do Conselho Federal de Medicina Veterinária que estabelece o que é considerado maus tratos contra animais. Existe uma série de ações lá que são consideradas maus tratos. Mas hoje eu vou falar para vocês aqui as principais ações que a gente, inclusive, percebe no dia a dia e que, segundo essa resolução do Conselho Federal de Medicina Veterinária, são considerados maus tratos. Então, segundo essa resolução, são maus tratos agredir animais fisicamente, abandonar animais, deixar os animais sem alimentação, sem água, desprotegidos das mudanças do clima, chuva, frio, calor, sol, adestrar animais domésticos, usando métodos que causam dor ou sofrimento e promover lutas entre animais. Tem gente que defende rinha de político, tem gente que defende rinha de artista, mas aí é outra questão. Rinha de animais não pode. Então todas essas ações que eu falei agora há pouco são considerados maus tratos contra animais. Pode xingar seu cachorro de bafudo, pode ranhetar com ele quando ele comeu seu chinelo. Isso não é maus tratos, não está lá na relação do CFMV. E qual que é a pena para quem comete crime de maus tratos contra animais? Até muito pouco tempo atrás a pena era baixíssima. Na regra geral ela ainda é. Ela é uma pena que varia de 3 meses a 1 ano de prisão. Então, na prática, por questões processuais penais e de direito penal, dificilmente a pessoa ficava presa com um crime que tivesse uma pena como essa, 3 meses a 1 ano de prisão. Geralmente isso é substituído por algum outro tipo de pena, como as cestas básicas e as prestações de serviço comunitário. Só que recentemente, mais precisamente no segundo semestre de 2020, teve uma mudança no artigo que trata dos crimes contra os animais. E a pena para crimes contra
cães e gatos, ela aumentou bastante comparado à pena contra crimes contra os outros tipos de animais. Então, se você comete crime contra animais em geral, a pena é de 3 meses a 1 ano. Agora, se esse crime de maus tratos for contra cães ou gatos, a partir de 2020, a pessoa pode receber uma pena que varia de 2 a 5 anos de prisão. Na prática, isso muda bastante a forma como o criminoso vai ser tratado pelo Estado. Já é um crime considerado mais grave. Então, ele já tem algumas dificuldades. Por exemplo, se ele for preso em flagrante, ele já não consegue sair com pagamento de fiança direto na delegacia. Se ele for condenado à pena máxima, pode ser que ele já comece a cumprir a pena em regime semiaberto, pode ser que ele não consiga converter essa pena por uma outra pena só de prestação de serviço à comunidade. E o que se espera com esse tipo de mudança é que as pessoas que têm esse hábito de cometer crimes contra animais domésticos, principalmente crimes contra cães e crimes contra gatos, elas se sintam desencorajadas a cometer esse tipo de crime, porque a pena que elas podem vir a ser condenadas é muito maior do que era antes. Então a vida delas pode se complicar bastante se ela for condenada a 4, 4,5, 5 anos de prisão. Já é uma pena que faz a pessoa pensar 2 vezes antes de cometer aquele crime. E a ideia da mudança na lei é justamente essa: aumentar a proteção dos cães e dos gatos e desestimular crimes dessa natureza. Mas e se você presenciar uma situação de maus tratos contra animais? Como agir nesses casos? O que é o ideal a pessoa fazer? Se você for um cidadão comum, se você não é um policial, se você não é um militar, se você não integra as forças de segurança, eu te aconselho a não confrontar uma pessoa que estiver cometendo crime de maus tratos aos animais. Para isso existem as forças policiais. A gente já fez até um vídeo aqui sobre aquela questão de você prender alguém em flagrante ou não, e eu reforço aqui tudo que eu falei naquele vídeo. Se você não é policial, não tem treinamento, não pertence às forças de segurança, deixa que as forças de segurança fazem esse trabalho. Então, se deparou com uma situação de maus tratos, faz o quê? Primeira coisa é registrar o fato. Hoje em dia todo mundo tem celular, então não use o teu celular só para ficar vendo meme na internet, paquerando no WhatsApp. Pega esse teu celular, fotografa, filma, registra o maior número possível de informações sobre aquele crime que está acontecendo. Além de registrar, imediatamente faz um contato com a polícia militar. Se na sua cidade tiver guarda municipal, faz um contato com a guarda municipal e avisa o que está acontecendo, passa o seu endereço, passa o endereço do local onde você presenciou aquele crime de maus tratos, porque hoje em dia, cada vez mais, as forças policiais dão uma atenção muito especial para esse tipo de crime. Então, muito possivelmente, você vai conseguir possibilitar uma situação de prisão em flagrante, caso as forças policiais consigam chegar lá a tempo. Mesmo que elas não consigam chegar lá a tempo, registre o boletim de ocorrência, junto com o boletim de ocorrência encaminhe as fotos, os vídeos que você fez. Hoje em dia está muito fácil fazer o boletim de ocorrência, inclusive pela internet, então você não precisa nem se dar o trabalho de ir até a delegacia. E você municiando as forças policiais dessas informações, eles vão ter condição de cessar esse maus tratos ao cão, ao gato, ao cavalo, ao papagaio, ao macaquinho, o que quer que seja que estiver sendo vítima desses maus tratos. Se você tiver como direcionar a polícia adequadamente, ela vai poder fazer o trabalho dela e vai ficar bom para todo mundo. Existem inclusive forças policiais de alguns estados e guardas municipais de alguns municípios que oferecem canais para você fazer diretamente esse tipo de denúncia, muitas vezes por aplicativo mesmo, pelo WhatsApp. Então descobre se tem isso na sua cidade, já fica com esse número salvo, com esse contato salvo. Presenciou uma situação de maus tratos? Faz a sua parte, que é o mais fácil, né? Denuncia. E se você já tiver denunciado e mesmo assim você acha que nada foi feito ou que a ação não foi adequada, se você presenciou, mas não deseja denunciar porque não quer se expor, enfim, não sabe o que fazer, procura a ONG da sua cidade ou da sua região que atua na proteção de animais. Porque hoje em dia, praticamente toda cidade ou toda região tem uma ONG que faz esse tipo de serviço. E a maioria dessas ONGs são instituições sérias, que fazem um serviço muito bacana e que têm contato direto
com as forças policiais. Então vão poder te ajudar nessas denúncias, nessa proteção de animais que estejam sofrendo maus tratos. E no Brasil, infelizmente, até os dias de hoje, para o mundo do direito, os animais eles ainda são considerados bens, coisas, patrimônio. Eles não são considerados ainda sujeitos de direito na sua plenitude, mas apenas bens que se movem sozinhos. Por isso mesmo eles são chamados de semoventes. Só para vocês terem uma ideia, lembra quando eu falei da pena para quem comete crime de maus tratos? Vocês sabem qual é a lei que trata dos crimes contra os animais? É a lei que fala dos crimes contra o meio ambiente. Então os animais, para o direito penal, eles estão inseridos na mesma legislação, eles recebem a mesma proteção, o mesmo tratamento da samambaia, da braquiara, da areia que fica na beira do rio. E na esfera civil, no direito civil, eles recebem o tratamento numa parte do Código Civil que cuida do direito das coisas. Então eles são tratados para o direito civil da mesma forma que um tênis, um boné, uma camiseta. Eles são uma coisa, uma propriedade. Esse é o patamar de consideração que a legislação brasileira tem com os nossos animais. Mas em vários países, os animais já são considerados seres capazes de sentir emoções, que é o que eles chamam de sencientes. No Brasil, eles são considerados semoventes, bens que se movem, mas em vários países eles já são considerados sencientes, seres que têm capacidade de sentir dor, medo, alegria, estresse e até mesmo saudade. Ou seja, é tanto sentimento que daqui a pouco os animais vão conseguir montar uma dupla sertaneja. E já existem projetos de lei no Brasil tramitando para tentarem mudar os animais desse patamar de coisas semoventes para seres com sentimentos, sencientes. E a gente espera que nos próximos anos, à medida que a sociedade for evoluindo e a legislação for acompanhando a evolução da sociedade, logo a gente vai ter esse reconhecimento em relação aos nossos animais domésticos. E essa legislação que foi alterada em 2020 já foi um passo bem importante para essa mudança de patamar de consideração com os nossos animais, sejam eles silvestres ou domésticos. E você conhece, participa ou já foi voluntário de alguma ONG que faz serviços de proteção a animais, animais domésticos, animais silvestres? Conta pra gente aí nos comentários se existe uma ONG dessa na sua cidade e como que é o trabalho dos caras. Obrigado por ficarem comigo em mais esse bate-papo. Lembrando que toda semana a gente tem vídeo novo por aqui. Fiquem com Deus!